E nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, o deputado federal Assis Carvalho, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Elivaldo também nos acompanha nessa entrevista. Boa tarde, a propósito dessa informação final do Délio, um fato que causou estranheza, deputado. Por que o PT, que vem a se configurar como o principal opositor de Jair Bolsonaro, não está nesse bloco de oposição? Olha, não há oposição sem PT. Primeiro turno, o PT teve 30 milhões de votos. Então, quem tem uma votação expressiva, praticamente só, como teve o PT, então, uma oposição sem PT não existe. O PT foi convidado, não, deputado? Porque tem base social, porque o PT tem força. Então, é uma decisão que se toma, vamos respeitar a posição. Eu acho que o Ciro erra de novo, porque ele é conduzido por uma estratégia do Mangabeira Ung, que sempre acha que a única forma de dar visibilidade ao Ciro é ele assumir o protagonismo do PT. Só que você não assume o protagonismo do PT brigando com o PT. Seria mais conveniente ele criar as bases sociais que o PT criou durante esses quase 40 anos de existência. E ele errou, porque não fosse essa cabeça equivocada do Mangabeira Ung, o Ciro poderia ter sido nosso candidato a presidente, né? Foi convidado com essa missão. E, naquela época, o Mangabeira dizia que qualquer candidato que o PT se aproximasse não chegaria sequer ao segundo turno. Visão equivocada. Viu-se o contrário, que mesmo Lula preso injustamente, um preso político, sem o PT não teria campanha, mesmo nas condições colocadas. O Mangabeira Ung errou quando tirou o Ciro do nosso apoio. Depois o Ciro ficou cheio de dengo, porque o PSB, numa posição estratégica, resolveu ficar com o PT. Ele queria que o PT dissesse, não, Ciro, toma o PSB para ti. Para, mas isso não existe na política. Mas ele sugere que isso foi o PT que articulou essa... Mas é claro, assim como ele articulou para o PSB e para lá, o PT articulou para cá. É uma luta de política natural. Isso não tem erro nenhum. O triste é a miudeza do Ciro, de ficar todo cheio de dengo, todo cheio de raiva, de ódio por conta disso. Mostra que não tem dimensão de conduzir uma oposição. Então vai errar de novo, porque não há oposição sem PT. Mas isso então, fragiliza a oposição no Congresso, nessa trincheira que será fundamental nesse debate aí com o novo governo, que volta aí a ter uma configuração diferente no Planalto? A oposição terá várias frentes. Eu acho que é louvável se eles conseguirem fazer uma oposição neste bloco que está se formando. O PT não abre mão de ser oposição, porque já é naturalmente... É a maior bancada? Que é a maior bancada, né, com 57 deputados. E nós teremos outros grupos de oposições. O PSOL é oposição, Rede é oposição, parcela do MDB e do PSDB possivelmente estarão assumindo uma oposição. Requião, vocês vão apostar do Requião assumir uma posição, embora sem mandato, que não seja de oposição, para dar um exemplo da pena. Então, nós vamos ter várias frentes de oposição. O que nós ficamos felizes é porque as pessoas, quando falam em oposição, é obrigado a colocar o PT na mesa, mesmo quando está falando de outros partidos, e o PT não está lá. Sim, mas nem está o MDB, que é oposição, nem o PSB, o PSDB, nem Rede, mas é porque não dá para falar em política no Brasil hoje sem falar no PT. Seja governo, oposição, perto de oposição, PT faz parte do protagonismo político desse país. Deputado, seria uma tentativa de isolamento do Partido dos Trabalhadores? O senhor encara assim? E lhe preocupa o fato do PCdoB, que vem sendo um aliado histórico do PT nos últimos anos, se afastar do Partido dos Trabalhadores nessa ideia aí? Não há afastamento do PCdoB. Vamos compreender as coisas. O PCdoB passa por um momento muito difícil, porque não alcançou a cláusula de barreira, né? E dentro deste campo tem alguns acordos e só seria possível, sim, de ajudar na sobrevivência do PCdoB. Tem uma articulação do PCdoB, articulado com o Rodrigo Maia, no sentido de que outros parlamentares, pelo menos um, já está praticamente certo, que não alcançou cláusula de barreira, possa ir ao PCdoB para ajudar no que diz respeito a essa cláusula de barreira. O PCdoB sempre é o nosso aliado, independentemente de estar nesse bloco, dialoga conosco, vai continuar dialogando conosco nos estados. Então, não temos reclamações nenhuma do PCdoB. O que nós estamos aqui discutindo é mais essa forma rançosa, raivosa, descontrolada do Ciro. Eu acho que já passou a eleição. Ele vai ficar até quando chutando pedras? Não é mais momento de estar chutando pedra, é hora de estar discutindo um projeto para o Brasil
que sem o PT não tem como ser elaborado, porque o PT tem a base social que nem outro partido tem. Mas é uma decisão que ele está tomando, eu acho que vai errar de novo, tal qual errou quando não aceitou o nosso convite para ser nosso candidato a presidente. Eleição na Assembleia, deputado, o governador tem revelado a defesa de uma candidatura de consenso da base governista que tem aí em torno de 25 parlamentares. A gente percebe 2 candidatos, um apoiado pela aliança PT Progressistas, que tem à frente o deputado Hélio Isaías, e o MDB com o candidato, com o presidente Temístocles Cruz Filho, que está levando aí a sua campanha e de forma muito forte, até trabalhando muito com relação a isso. Está definido esse quadro? Vai ser disputa lá na Assembleia, se depender desse acordo PT e Progressistas? Olha, uma eleição de 30 eleitores, sempre, tudo pode acontecer, né? Uhum. Porque é uma quantidade muito pouca de eleitores que representam muitas pessoas. Tem por trás dessas pessoas uma quantidade grande de votos. Mas o governador Wellington Dias, que é um engenheiro político, é um magistrado nessa área, sei que vai fazer o trabalho que tem que fazer, no sentido de buscar uma chapa única. E essa é a missão do governador Wellington Dias. Nós que dirigimos os partidos, no meu caso, no caso do Ciro, como também o Marcelo, presidente do MDB, claro que nós vamos estar lutando para fortalecer os seus partidos. Então, é claro que a forma de fortalecer o PT, naturalmente, nesse momento, é uma renovação dentro da Assembleia, e nessa renovação nós temos um acordo público com o PP, no sentido de apoiar o nome do PP, ou o PP apoiaria um nome nosso se nós apresentássemos. Mas pela análise que nós fizemos no primeiro momento, ainda a ser confirmado com os deputados, porque eu estou colocando que ainda tem que ser confirmado e vai somente lá no início de janeiro. Porque o deputado Fábio Novo está viajando para o exterior, só chega dia 10, e eu não posso tomar uma decisão com 5 parlamentares com um ausente, mas praticamente com a posição já bem amadurecida de que nós vamos estar ratificando o nosso apoio ao candidato do PP, que o presidente Ciro Nogueira já informou que será o Hélio Isaías. E o deputado Franzé, deputado eleito Franzé, ele estava destoando dessa posição. Já está pacificado isso? Está pacificado. Eu tive a felicidade de almoçar com o Franzé noite de segunda-feira, era apenas um desconforto de linguagem. Acredito que já tenha se reunido com ele esses 2 dias, estava marcado já. Explicamos os desencontros. O Franzé é um deputado que tem uma experiência no Executivo, sabe muito bem que, nesse momento, é preciso que o PT esteja mais unido possível. Então, se já tinha uma posição bem amadurecida com o Fábio Novo, com o doutor Francisco, com o Lima, faltava realmente ter uma conversa mais direta com o Franzé. E a gente já tratou disso, acredito que o diálogo, não sei o resultado ainda, que ele teria com o Hélio, o Hélio ligou para mim, me informando que teria essa conversa com ele, eu não tive o retorno ainda, mas acredito que seja pacificada também. A bancada votará em bloco, os 5 parlamentares do PT? O PT sempre é assim, a gente faz o debate interno, depois que toma a decisão, nunca houve divisão. Então, se a gente tem 5 parlamentares e a maioria tem uma linha, essa é a posição que sempre há unidade. Quando tem dificuldade, a gente vai para a executiva decide, e na história do PT, graças a Deus, sempre há muita disciplina. Eu já perguntei uma vez. Os 5 vão votar unidos na mesma linha. Já perguntei uma vez se esse acordo tem o aval do governador Wellington Dias. A resposta foi positiva, tanto em lideranças do PT como do Progressista. Mas eu queria reformular minha pergunta. O governador trabalha por esse acordo? O governador Wellington Dias, ele foi informado quando ainda no primeiro turno dialogamos com o PP, com a expectativa das vitórias possíveis, porque não tinha ainda o resultado do dia 7 de outubro, mas pelo andar da carruagem, a gente percebia que o PT seria possivelmente o mais votado, e foi, 335 mil votos. O segundo, o PP, com 295, parece-me, foi isso, 295, e o terceiro, o MDB, em torno de 290 mil votos. Então, o que nós dialogávamos naquele momento, informamos o governador, de que, mantendo este quadro, os partidos mais votados, naturalmente, seriam os partidos que a gente estava defendendo que passasse a se apresentar como protagonista na Assembleia. Claro que pode até não dirigir para se perder, porque às vezes tem só um deputado, tem um acordo de bloco e muda o cenário. Então, o governador foi informado. Agora, o governador, ele trabalha numa frente de vários partidos, ele não pode estar tomando posição como nós,
que dirigimos os partidos. Ele tem que ficar ali, fazendo um esforço, buscando unidade, e ele está fazendo o papel dele, que, como sempre, é muito elevado. E acredito que vai conseguir. Mas eu espero que a gente consiga unir este campo dentro dessa expectativa, dentro dos 2 partidos mais votados, como deve ser, que vem dirigir a Assembleia. Nesse momento, trabalhamos a possibilidade da unidade em torno do nome do PP, que foi apresentado, o nome do Hélio Isaías, embora o PT só vá se tomar uma posição com o retorno do Fábio Novo, mas eu, como presidente, tenho uma posição já manifestada e vou estar defendendo essa posição dentro da bancada. Que, ouvindo cada um, tenham tido manifestações positivas, mas eu preciso reunir os 5 para que essa posição seja formalizada. Bom, quero agradecer ao presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, deputado Assis Carvalho, pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, eu quero aproveitar para desejar um Feliz Natal a você, Tiago, ao meu grande amigo Rivaldo. Obrigado, deputado. A todo o grupo que faz aqui esta TV competentíssima, né? Todos os funcionários, e também ao povo do meu estado do Piauí. Que a gente possa ter um Natal com muita felicidade, com muita paz, e, se Deus quiser, um 2009 que também... 2019, que também, né, a gente possa conquistar os objetivos programados para cada ano. Que Deus abençoe a todos e a todas. Boas festas para o senhor também.